Fala galera linda, aqui é o professor Joadson em mais uma aula com vocês, um novo projeto Estuda Aí, mais um projeto do governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e a plataforma Gonçalves Dias. No vídeo passado eu falei da plataforma Gonçalves Dias, né? Então vamos reforçar aqui, ó, não vacila, né? Vai lá na plataforma Gonçalves Dias, onde é que eu acesso, professor? A plataforma Gonçalves Dias. Você vai no YouTube, coloca lá, pesquisa, plataforma Gonçalves Dias. Você aproveita, vai logo se inscrever na plataforma Gonçalves Dias, vai clicar lá no sininho para receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Lá você tem uma enciclopédia de vídeos, vamos dizer assim, você tem uma videoteca gigantesca. Você tem vídeos para concurso, vídeos para vestibular. E no nosso projeto são vídeos para reforço escolar. Você do ensino médio, você do EJA, você tem que assistir isso aí para poder reforçar, tá bom? Reforçar os seus estudos. Então, aula de matemática, de física, de química, de biologia, filosofia, sociologia, tá tudo lá, tá bom? Sempre os vídeos eu abro fazendo esse parênteses com vocês, que eu não quero que vocês aqui, estudantes, principalmente do Maranhão, percam essa oportunidade. Tá lá, tá hospedado os vídeos. Então é só você clicar lá e assistir. Num trajeto seu curto que vai para a escola, assiste um vídeo aí de física, de biologia, tá? Você está indo ao centro, pô, ouve uma aula de história, ouve uma aula de geografia, de geopolítica. Está acontecendo tanta coisa no mundo que você tem as aulas de atualizações, né? Atualidades, melhor dizendo. E é isso aí, tá bom? Então não vacila, vai lá e maratona lá na plataforma Gonçalves Dias, beleza? Não esquece também de seguir nas redes sociais plataforma Gonçalves Dias, beleza? Tá bom, então vamos lá. Nosso segundo vídeo para o segundo ano do ensino médio, né? Eu não sei como é essa divisão com o EJA, mas para o ensino médio é o segundo ano, tá bom? Então no primeiro vídeo a gente viu a diferença sobre calor e temperatura. Calor é aquela energia em trânsito do corpo, espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E temperatura é a grandeza física, que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Tá? Então mede o grau de agitação, não mede a agitação em si não. É saber assim, ó, você comparar um corpo está a 30 graus, outro corpo está a 80 graus, as moléculas que compõem o corpo que está a 80 graus estão mais agitadas do que o corpo que está a 30 graus. É isso, tá? É só para dizer assim o grau de agitação, quem está mais agitado do que o outro, tá bom? E reforçando, para existir calor é necessário que haja diferença de temperatura entre os corpos, tá beleza? Então a nossa aula de hoje, a gente vai estudar o que na nossa aula de hoje? Vamos lá, ó. Nossa aula de hoje a gente vai estudar como medir temperatura. Tá? Então, a gente sabe o instrumento utilizado para medir temperatura, que é o termômetro. Coloquei 3 termômetros para vocês olharem, né? Eu botei um termômetro de mercúrio, botei um termômetro, que é o termômetro clínico que a gente chama, botei um termômetro que geralmente se usa em parede, que é o termômetro de álcool, e coloquei o termômetro mais comum agora, que é termômetro digital. Tá? Mas tem vários outros tipos de termômetro, baseado em resistência elétrica, baseado em pressão de gases, tá? Então, essa questão, ó, de volume, quando varia dentro do capilar, você tem questão de resistência elétrica, quando varia para variar a temperatura. Essas são grandezas que a gente chama grandezas termométricas, tá? Pode ser o mercúrio, pode ser o álcool, pode ser a variação de pressão de um gás, pode ser a resistência elétrica de um material, tá? Essas grandezas termométricas são utilizadas para medir a agitação das moléculas de um corpo, ou seja, medir temperatura, tá bom? Então vamos ver o que são essas escalas termométricas. Ó, são escalas numéricas que têm a função de medir a temperatura dos corpos. As escalas termométricas são criadas com base em conceitos da física e da matemática. Elas utilizam pontos fixos, vou mostrar os pontos fixos das escalas. Como, por exemplo, o ponto de fusão e de ebulição da água, para os quais o corpo ou a substância de referência apresentaria as mesmas propriedades. Beleza. Vamos passar aqui para a gente poder entender melhor. Tá bom, então vamos para as principais escalas.
A primeira é a escala Celsius. Aqui mais a gente conhece, né? Então, a escala Celsius foi criada em 1700... Só um pouquinho da história para vocês entenderem, tá bom? Em 1742, pelo astrônomo sueco Andrei Celsius, tá? Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. Tá? Mas é utilizada no Brasil, é utilizada em alguns países aqui da América do Sul, alguns países da Europa também se usa a escala Celsius, ela é a mais utilizada, como se diz aí, tá? O símbolo dela é esse aqui, ó, graus, ó, grau Celsius. Tem o grau aqui, ó, e o Celsius com letra maiúscula porque é um nome próprio, tá bom? Aí, o André Celsius, ele escolheu a água como referência. Então, para Celsius, quais são os pontos fixos? É a temperatura, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Ou seja, é a temperatura que o gelo começa a derreter, sob a pressão normal. Qual é a temperatura que o gelo começa a derreter? Celsius chamou de 0. Tá? Ele colocou da cabeça dele, ó. Temperatura que o gelo derrete, 0 graus Celsius. Temperatura que a água ferve, 100 graus Celsius. Tá? Então, esses foram os pontos fixos da escala Celsius. E o que é que ele fez? De 0 até 100, ele dividiu em 100 partes iguais e cada parte dela equivale a 1 grau Celsius. Tá bom? Então é isso. Para Celsius, reforçando, os pontos fixos são 0, que é a temperatura que o gelo derrete, ou pode ser o contrário, que a água congela, em condições normais de pressão. Pressão normal de 1 atm. E o segundo ponto fixo é a temperatura de ebulição da água, a temperatura que a água ferve. Ou, se vocês quiserem também, é a temperatura que o vapor vira líquido, tá? Se ele perder calor, ele vira líquido. Beleza? Então, é a temperatura de transição do líquido para o vapor, do vapor para o líquido, que é a mesma, que na escala Celsius é 100. Ou a temperatura de transição do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, que para Celsius ele chamou de 0. Tá bom? Então vamos para outra escala. Tem a escala Fahrenheit, tá? A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a temperatura é medida na escala Fahrenheit. Então, um exemplo é que nos Estados Unidos não se mede temperatura em graus Celsius. Tá? E aqui também dou outro exemplo que na Inglaterra. Tem outros países também que usam essa escala Fahrenheit. Mas nós aqui no Brasil, nós não estamos acostumados com a escala Fahrenheit. Tá? Então, o símbolo dela... Vamos botar aqui, é sempre importante falar que o símbolo é grau Fahrenheit, tá? Esse F maiúsculo, assim como o C também é maiúsculo do Celsius, certo? Então, para a escala Fahrenheit, qual é a temperatura que o gelo derrete? É 0 graus Celsius. Gente, aqui tem um equívoco, tá? Aqui não é, perdão, um equívoco, não é grau Celsius, tá bom? Aqui... foi um errozinho, aqui é grau Fahrenheit. E aqui também grau... Opa, não. Deixa eu apagar aqui. Só que, rapidão. Aqui, ó, é grau Fahrenheit. E aqui também, grau Fahrenheit. Tá? Não é grau Celsius. Bom? Foi o erro meu, erro do operador aqui, que colocou, deixa eu fazer mais bonitinho aqui para vocês olharem, aqui ó, grau Fahrenheit, grau Fahrenheit, tá bom? Então, ó, esse valor, ponteiro aqui,
o grau para a escala Fahrenheit, a temperatura que a água derrete, que o gelo derrete, é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura que a água ferve, 212 graus Fahrenheit. Tá legal? Então, beleza. De novo, ó, qual é a temperatura que o gelo derrete? 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura que a água ferve? 100 graus Celsius ou 212 graus Fahrenheit. Belezinha? Então, usa-se muito na Inglaterra e Estados Unidos. Agora vamos para outra aqui, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin é também chamada de escala absoluta, pois tem como um ponto de referência o zero absoluto, que a gente vai já falar dele. Ela foi criada em 1864 pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson. Mas por que William Thomson criou e o nome é Kelvin? Porque ele era conhecido como Lord Kelvin, tá? Então recebe esse nome, uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é só o K. Então, reforçando, aqui eu não tenho a ideia do grau, tá bom? Não se coloca grau na escala Kelvin, é só Kelvin puro, tá? Qual é a temperatura que o gelo derrete? Vê se vocês lembram. 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit ou 273 Kelvin. Eu quero que meus amigos e minhas amigas entendam, senhores e senhoras entendam, que esses três valores, eles registram exatamente o mesmo grau de agitação. É a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, 273 Kelvin. Significa a mesma coisa, mesma temperatura. Temperatura que a água ferve, vocês já devem saber, 100 graus Celsius. Ou 212 graus Fahrenheit. Ou 373 kelvins. Beleza? Agora, o importante é a gente saber como faz para transformar essas temperaturas. Vamos lá, ó. Conversão entre essas escalas. Como é que faz para converter uma escala em outra escala? Eu teria um prazer gigantesco em deduzir essa fórmula para vocês. Gosto muito de fazer isso junto com vocês. Mas os nossos vídeos, eles são mais curtos, então por isso eu não vou poder fazer, tá bom? Então eu coloquei só a formulazinha aqui para vocês. Ó. Como é que faz para transformar de uma escala para outra? Você usa essa formulazinha aqui, ó, tá? Eu vou falar um negocinho dela. Ó. Essa fórmula, ela tem 3 fatores. Eu tenho esse primeiro fator aqui, ó. Eu tenho esse segundo fator aqui, ó. E tem o terceiro fator. Então, você tem 3 fatores. Nunca vamos usar os 3 de uma vez. Sempre usaremos 2 deles, tá? Então, quais são os 2? Vai depender da transformação que você vai efetuar. Por exemplo, se eu quero saber 104 graus Fahrenheit... Tá quente ou tá frio? Não sei, não moro nos Estados Unidos, nem moro na Inglaterra para ter essa percepção. Mas eu moro no Brasil, que utiliza a Celsius. Se eu tenho em Fahrenheit e quero a Celsius, então eu vou usar essa parte aqui que está em Fahrenheit com essa parte aqui que está em Celsius. Essa daqui, dessa vez, não vai ser utilizada. Se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, eu vou usar essa parte e essa parte. Essas duas, essa do meio aqui não vai servir. E assim sucessivamente. Eu espero que vocês tenham entendido. Quero transformar de Fahrenheit para Kelvin. Essas duas aqui, tá? Então nunca vamos usar as 3. Ah, professor, esse negócio de física aí, muita fórmula e tudo. Quando a gente começa a fazer exercício, as coisas vão ficando mais simples. A gente vai entendendo melhor, tá bom? E as fórmulas a gente vai... tipo que assimilando, decorando, você vai gravar. Eu sei disso de cabeça, temperatura em Celsius dividido por 5, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9,
que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Tá bom? Então, isso aí a gente vai se adaptando quando for fazer exercício. Belezinha? Então, a fórmula é essa. Como eu falei, seria muito bom se eu conseguisse deduzir para vocês. Tá. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês e para isso aqui, ó. Conversão entre as escalas para intervalos de temperatura, tá? Essa daqui, essa fórmula, vejam que ela não tem o 32, não tem o 32 que era bem aqui, só um instantinho. Cadê? Ó, lembra que bem aqui tinha menos 32, essa aqui não tem, e aqui menos 273, essa aqui a gente não tem esses valores. Para que essa fórmula serve? Não é para eu transformar um valor de temperatura, e sim um intervalo de temperatura. Por exemplo, na escala Celsius, a temperatura aumentou 40 graus. Esse aumento de temperatura na escala Fahrenheit, ou seja, os 40 graus de aumento, não é a temperatura 40 graus, não. 40 graus Celsius, não. É um aumento de temperatura. Olha o delta aqui, ó. O delta aqui, ó. Uma variação. Delta, uma variação de temperatura. Aí eu uso essa fórmula, sem o 32 e sem o 273, tá? Para variações de temperatura. Beleza. Então, agora eu queria falar sobre a menor temperatura possível que se pode atingir na natureza. Existe uma lei da física que diz que essa temperatura é inatingível, ou seja, não dá para se chegar nessa temperatura. Mas qual seria, se pudéssemos chegar a essa temperatura, qual seria a menor temperatura possível? A gente chama de limite inferior de temperatura, mais conhecido como o zero absoluto. Tá? O que é o zero absoluto? É o 0 Kelvin, certo? Esse 0 Kelvin, ele seria a temperatura em que as partículas parariam de vibrar. Então tá aqui, ó, é a mais baixa temperatura que pode ser representada em qualquer escala termométrica. Trata-se de uma temperatura teórica equivalente a 0 Kelvin, que se lê, eu já falei, né, 0 Kelvin, na qual todas as partículas constituintes de um sistema termodinâmico devem encontrar-se perfeitamente em repouso. Trocando em miúdos, temperatura não mede o grau de agitação das moléculas, essa temperatura, o zero absoluto, seria a temperatura que se pararia de vibrar. Então elas ficariam em repouso, elas não estariam mais vibrando. O quanto isso é baixo? É muito frio, tá? O 0 Kelvin equivale a aproximadamente 273 graus abaixo de zero. Então, para você que mora em São Luís, que aqui no Maranhão, que é acostumado com temperaturas altas, que aqui quando está 26 graus Celsius positivo você sente frio, seria 273 graus abaixo de zero. Então, zero tem mais 273 graus para baixo. Seria muito frio. Isso em graus Fahrenheit equivale a 459,7 graus Fahrenheit negativos. Tá? Então, se eu utilizasse um termômetro na escala Fahrenheit, o zero absoluto seria menos 459,7 graus Fahrenheit. Beleza? Então é isso. Então se você, por exemplo, olhasse um termômetro cuja temperatura fosse menos 300 graus, esse termômetro estaria em qual escala? Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? Ó, o Kelvin, a menor temperatura é zero. Não existe graus, não existe Kelvin com valores negativos, tá? O Celsius e o Fahrenheit tem valores negativos, só que Celsius vai só até 273. Fahrenheit que vai até 459,7 graus negativos. Então, se fosse menos 300, a única escala que poderia ser seria a escala Fahrenheit. Tá bom? Essa é a única que dá para chegar a essa temperatura. Belezinha?
Então, gente, é isso. Essa é a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E convido vocês a assistir as outras também. Assistam a primeira e assistam as demais. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima aula.